Na realidade, eu, desde criança, tinha uma atração pelos livros. Mas isso tudo tem uma causa. Meus pais não eram eruditos, eram pessoas que, apesar de ter essas condições, eles eram do campo, tiveram fazendas, etc. Mas a minha mãe sempre teve um fascínio pelos livros e transmitiu para mim aquela, vamos dizer, obsessão. Tanto que eu geralmente fui um dos primeiros, geralmente o primeiro da turma, desde criança. Eu me lembro que, vamos dizer, aos 10 anos, 11 anos, eu já fui o orador da turma para saudar, terminando o primário, saudar o aniversário da nossa professora querida, a dona Célia da Costa Lopes Reis. Esse, vamos dizer, interesse pelos livros diríamos, um chamado, porque a palavra vocação quer dizer chamado. Então, esse chamado, ninguém explica. Ele, no universo, faz isso de uma forma muito democrática. Umas pessoas são chamadas para a medicina, outras para, diríamos, a engenharia, outras para a política, outros para a poesia, outros para o conto, outros para a história. E assim, nessa diversidade, nesse plural, encontramos a homogeneidade da grandeza e do crescimento das civilizações. Quando criança, essa professora Célia da Costa Lopes Reis, ela dava um livro a quem tirava o primeiro lugar trimestralmente. E nós disputávamos aquele livro e eu na realidade, ganhei a maioria. Tinha um concorrente, José Mendes, que era meu parceiro. Apesar de concorrermos, nós éramos muito amigos, e às vezes ajudávamos um ao outro nas provas, sem nenhum interesse pessoal. Mas, enfim, o primeiro livro que eu li foram Os Irmãos Corsos. Depois veio O Pequeno Príncipe, e assim foram Gulliver, né? E outras obras clássicas que ela comprava e presenteava aqueles garotos que mais se destacavam, procurando justamente agregar a sua personalidade, tanto a capacidade de disputa, quanto o amor pela literatura, pela cultura e, em última análise, também pelos livros. Assim sendo, eu, como era de uma origem simples, eu pegava os meus livros, apanhava os meus livros do ano anterior e ia nos sebos, que naquele tempo eram sebos extraordinários, grandes, coisa que veio desaparecendo com o tempo. Mas eu ia naqueles sebos, trocava os livros do ano anterior pelos novos e pagava a diferença, os livros eram muito bem conservados, etc. E assim eu comecei a contatar com os variados gêneros, autores e diremos, artistas da palavra. Comecei a conhecê-los, também a estudá-los. E aí comecei a despertar o interesse pela bibliofilia, pela guarda de livros que vão servir para a posteridade, para a nossa geração e outras vindouras. Assim sendo, um livreiro chamado Melquisedeque, que era um idealista, o Melqui, como muitos chamavam, era um livreiro que tinha vocação para bibliófilo. E isso é ruim,
porque termina não sendo nem bibliófilo e nem livreiro. Então ele tinha pena de vender os livros melhores e queria ficar para ele, ou então para alguém que ele gostava, etc. E assim ele tinha um livro clássico, pintado por G. Doré, Gustavo Doré, e ele era uma obra linda, que eu ainda tenho aí. E ele, então, um dia, vendo aquele meu interesse, que eu ia perguntar a ele sobre tal livro, sobre tal figura na história, e eu comecei a conhecer até bem, muito bem. E então, ele, vendo aquele interesse, um dia ele me disse, olha, venha cá, Augusto, que ele me chamava de Augusto, a maioria me chama de Bezerra. Augusto, eu quero lhe dar um presente. Pois não, que é? Essa obra é a melhor obra que eu tenho aqui na minha livraria, no meu sebo, né? E eu queria lhe dar, mas com a promessa de que você vai formar uma grande biblioteca. E eu não esperava, mas aceitei, porque eu queria também aquilo. Eu disse, olha, eu não garanto, porque eu não sei o meu futuro, mas no que depender de mim, eu vou fazer o possível. E eu acho que honrei a minha palavra com ele e formei um dos grandes acervos do Brasil. A técnica das bibliotecas geralmente são escolher um gênero, né? Vamos dizer, Rui Barbosa escolhia tudo que se referisse à área jurídica, ou outro a filosofia, e assim por diante. Mas a minha biblioteca, ela é um tipo de biblioteca, diríamos, múltipla, que contempla 12, agora 13 áreas. E em todas as 13 nós somos, quando não o primeiro, mas disputamos o primeiro conjunto no Brasil. Em muitas nós somos únicos, né? Por exemplo, da Raquel de Queiroz, porque ela mesma me doou todo o acervo dela. Então, da Raquel de Queiroz, eu tenho desde o primeiro livrinho que ela leu até o crucifixo que estava na cabeceira, quando ela passou para outra dimensão. E assim, são umas 3.000 peças que eu mandei recuperar, e é um memorial único no Brasil. Mas, como é esse dela, nós temos muitos outros extraordinários, vamos dizer, aí tem uma de Rodolfo Teófilo, que é a maior conjunto, incluindo a parte de manuscritos dele, que é única. Temos a de Zé de Alencar, que também é o maior conjunto do Brasil, e temos dezenas e dezenas de outros que são realmente únicos no conjunto, né? Porque o conjunto completo, por exemplo, eu tenho aí as cartas para o ano, vamos fazer os 200 anos da independência do Brasil. E eu tenho as cartas, o único conjunto do mundo, trocada entre Dom Pedro, que ainda não era Dom Pedro I, ainda era príncipe regente, e o seu pai, Dom João VI. Então, aquelas cartas geraram 17 livretos que não era possível de serem republicados, existia proibição. E esses livretos pertenceram ao Quintino Bocaiúva, que fez a proclamação da República com o Deodoro, ele era a parte civil e o Deodoro era a parte militar. E, entretanto, esses livros vieram sendo preservados dentro da família, que também era permeada de bibliófilos, e terminou um dia chegando às minhas mãos, o desejo da família também. E assim centenas de obras que cada uma delas levaria uma história. Por exemplo, eu tenho os estatutos da Biblioteca Nacional, que ela não tem, e pertenceu a Dom João VI. Ele fez os estatutos para as bibliotecas reais e depois foi para Portugal, levou com ele e depois, mais tarde, no leilão apareceu isso e eu adquiri. Então, mas isso é um exemplo de milhares de obras. Por exemplo, na área de Ex Libris. Ex Libris é uma marca, diríamos, de posse.
é uma assinatura artística, aceita até em tribunais. E as grandes bibliotecas sempre possuíram o seu ex-libris. O ex-libris é uma marca de propriedade que geralmente está ligada a quem é diríamos, a sua vida. Aquela marca de propriedade, ela é um resumo da personalidade do possuidor. Por exemplo, o nosso Eduardo Campos, que eu substituí no Instituto Histórico, ele era um homem de teatro. Então, o seu ex-libris era uma máscara, linda, mas com uns dizeres em latim que dava realmente a dimensão do seu amor, de como ele se via, antes de tudo, um homem ligado ao teatro, né? Por exemplo, o Murilo, nosso ex-presidente da entidade, ele é médico, então é uma gota de sangue, justamente é o ponto de equilíbrio dentro do seu ex-libris. E assim, eu estou falando dos individuais, mas todas as grandes bibliotecas possuíam o seu ex-libris. E nós, segundo o Zé Mindley, que foi considerado um dos papas da bibliofilia brasileira, e ele esteve aqui 3 vezes, ele dizia que achava que era a maior coleção do mundo de ex-libris, porque eu tenho 10 mil ex-libris e eu tenho o primeiro ex-libris do Brasil, que foi do Conde da Barca. Chegou aqui antes da Biblioteca Imperial. Então esse ex-libris também tem com o documento de como o dono o adquiriu, a Biblioteca Nacional, trocando-o por 2 ou 3 outros que a biblioteca queria e não tinha. E fizeram, então, uma permuta. Só que isso era feito em cartório, pela importância dos ex-libris outrora. Hoje diminuiu, mas naquele tempo estava no auge. Essa foi uma atração pelos livros. Agora, como eu vim caminhando sempre com esse amor aos livros, fazendo essa biblioteca, eu fui conhecendo personalidades da área dos livros e a minha biblioteca, quando eu cheguei ao Ceará, porque eu vim de Recife, eu nasci em Alto Santo, Ceará, mas saí daqui com 3 anos. Meus pais queriam educar a mim e a meu irmão. E conseguiram, era o grande sonho deles. E eu me formei em Recife e tal, mas depois eu vim para cá, com 25 anos. Já vim casado, vim com 3 filhos e o 4º nasceu aqui. E então, nós fomos formando um acervo, já naquela época, muito, muito valioso. E então nós tivemos vários membros da academia, vários grandes nomes da literatura brasileira, que nos visitavam e se tornavam nossos amigos, né? Como Aurélio Buarque de Holanda, como o Gilberto Freire, o Paulo Roney, que foi o maior tradutor da língua portuguesa, e muitos outros, né? Antônio Olinto, etc. E então essa biblioteca ficou conhecida como um conjunto valioso de obras. Daí eu primeiro escrevi um livro chamado sobre o Espírito do Sucesso, que é um romance que trata da vida de Alexandre o Grande. E esse livro, pela primeira vez, ele tentou captar a alma de Alexandre, porque falar sobre os feitos de Alexandre, sobre as conquistas, sobre o que ele fez, era muito, diremos, comum, porque existem milhares de livros assim. Mas eu procurava interpretar como era o pensamento de Alexandre, por que ele chegou a ser Alexandre. E aí nós vamos atrás do seu preceptor, que foi Aristóteles, considerado o homem mais sábio da antiguidade. E daí criamos todo
um clima extraordinário, baseado em fatos reais. E essa obra foi obra de vestibular já na época, porque era uma honra, porque naqueles vestibulares só colocavam Tobias Barreto, né? Essas obras que nós consideramos obras clássicas, né? Como essa de Queiroz, como aqui mesmo no Brasil, Machado de Assis, ou diríamos Farias Brito, ou José de Alencar. Então, assim, entrei naquele círculo com o primeiro livro, foi uma honra, e esse livro realmente mereceu uma crítica altamente alentadora, me estimulando. Em que ano, doutor? 2004, né, já fazem 18, 17 anos. E eu realmente comecei então pensar em fazer outras obras. Então, por causa desse livro, o Instituto Histórico me convidou para entrar lá, que foi o seu próprio presidente, o Eduardo Campos, e meu grande amigo, tornamos-nos amigos, e daí ele também gostava muito de livros. Eu tenho alguns livros que ele me presenteou, e ele me dizia, olha, ele dizia com aquele vozeirão dele, foi um dos grandes oradores do Ceará. Um dia alguém vai escrever a história de José Augusto Bezerra, porque ele dizia, todos os bibliófilos, os donos de biblioteca que eu conheço, herdaram essa biblioteca de família, de pai, de pessoas, né, ligadas, de parentes, mas o José Augusto Bezerra fez isso sozinho, e é uma raridade. Nós fizemos a publicação, acho, de umas 18 obras importantes, inclusive esse livro meu, do Barão de Studart, que talvez seja uma das melhores obras sobre o Ceará hoje, muitos consideram a melhor, mas eu sou avesso a essa história de dizer que é melhor, mas está entre as melhores, né, eu acho. A mesma coisa, nós temos aí essa é a história do Brasil, que ganhou um prêmio internacional, como a obra mais bem feita sobre a história do Brasil e Portugal naquele ano. Eu fui apanhar na Europa e recebi um prêmio, né, em euros. E também, com isso, entrei na Academia Portuguesa da História. E depois entrei na Academia Lusitana de Arqueologia, a Real Academia Lusitana de Arqueologia, que eu não sei nem se tem outro brasileiro participando. Há pouco também fomos premiados com esse outro livro sobre Américo Vespucci. Então, alguns membros da academia acharam que eu devia também participar da academia. E terminei, eu digo, bom, se vocês acharem que é hora, me digam. Não, a hora já passou, mas vocês devem entrar agora. Tá bem. Mas, por coincidência, entrou na época um grande cearense também na disputa, o Hernando Uchoa, um homem que eu sempre admirei, um amigo leal, um homem que tem uma história de serviços prestados ao Ceará, um currículo também maravilhoso. E meus confrades já tinham me lançado. Então, eu não tinha como retroagir. Então, eu e o Hernando nunca discutimos, apenas eu disse a ele, Hernando, nós não podemos desfazer o que nossos lançadores estão fazendo, né? Mas nós não vamos nos divergir por causa disso. Eu quero acertar com você o seguinte, se eu for eleito, eu depois trabalharei pelo seu nome. Se você for eleito, você trabalhará pelo meu, e nós entramos os dois. Ele disse, tá certo. Eu não sei exatamente quem me chamou, porque existiam uns 2 ou 3 que estavam naquele grupo inicial, mas eu poderia dizer que foi o Barros Pinho, porque o Barros Pinho foi quem foi o coordenador da minha campanha. Então,
vamos dizer que a ele que eu devo homenageá-lo. O Barros Pinho era um grande poeta, um grande amigo meu, e seria o próximo presidente da academia. Então, fui eleito. Nós fizemos uma reunião à noite, porque era também tradição, o vencedor à noite fazia um pequeno coquetel com as pessoas, alguns que não votaram em mim também, mas tinham votado num grande homem. E logo então eu passou com uns 3 meses depois apareceu uma vaga. E nós cumprimos a nossa palavra e depois de mim o primeiro eleito foi o Hernando Uchoa. Para adentrar a entidade, faria um discurso de agradecimento a quem me saudasse, e nesse discurso eu falaria sobre o antecessor na minha cadeira, né? E assim foi o que fizemos. Naquele dia memorável para mim, a academia estava absolutamente com os seus locais todos preenchidos, e eu fui saudado pela grande oradora, grande romancista cearense, um ícone também da história cultural do Ceará, Ângela Gutierrez, que fez um discurso absolutamente irretocável, como sempre. Discursos delas, aliás, essa área de discursos é mais da área dos homens. E a Ângela, entretanto, destacou-se por isso, porque ela é uma grande oradora, no nível ou melhor do que a maioria dos grandes oradores homens. Naturalmente, não vou falar sobre o meu discurso, mas foi um discurso que todos gostaram, e nele eu falei do meu antecessor, J.C. Araripe. Foi um grande jornalista, mas, sobretudo, um grande cultor da nossa cultura. Eu fui o único presidente que recebia uma carta de agradecimento assinada por todos os outros membros da entidade. Quer dizer, eu consegui unir. Para mim foi a principal obra, deixar uma academia unida, todos satisfeitos com a administração, todos nossos amigos, e ainda hoje eu mantenho essas amizades e acho que todos os membros são valiosos, todos são importantes e juntos nós somos fortes. Bem, então, enfim, estamos concluindo essa caminhada no tempo e no espaço. E eu quero agradecer aos que aqui vieram para transformar esse sonho antigo da academia em realidade. Concluindo com as palavras do nosso querido José Américo de Almeida, que escreveu um clássico chamado A Bagaceira, que foi o primeiro clássico regionalista da época de 30, embora ele escreveu em 28, mas depois dele vem a Raquel de Queiroz e outros que vieram mais à frente. Porém, ele escreveu o livro de memórias dele com o título assim, Não Antes que eu me esqueça. E é justamente o que nós estamos fazendo. Antes que esqueçamos os detalhes, os pormenores, né, as entranhas da nossa passagem, nós estamos assim, em linhas gerais, apenas, falando do ocorrido mais ou menos dentro de um tempo pré-estabelecido. E agradeço a todos por essa oportunidade, principalmente ao Roberto Bonfim, que é um dínamo e presta um grande serviço às nossas letras, e à sua equipe. E, enfim, agradeço também aos meus queridos confrades da Academia Cearense de Letras, porque a academia não existiria com um só. Nós somos a academia. E eu sou uma
parte, uma parcela desta grande obra do povo cearense, a primeira academia criada no Brasil. Leiam, porque eu digo sempre como professor, entre dois alunos iguais em tudo, eu sei que o que ler mais vai ter o melhor futuro. Portanto, é o que eu peço a vocês. Não esqueçam, não precisam lembrar de nada do que eu disse. Lembrem só dessa parte final. O homem que lê mais, isso a história mostra. Ele tem um futuro melhor. Eu espero que vocês tenham melhores futuros através do conhecimento que vocês obtêm, ou conversando com pessoas que já leram livros, ou estudando diretamente na fonte, que são os livros. Boa sorte, bom futuro e vençam qualquer adversário, se vocês souberem escolher os livros certos. Alexandre sabia que o mais importante em uma equipe não é saber como nos vemos, mas como os outros nos veem, e que aquela era uma magnífica chance para tal. Boa oportunidade para ver as pessoas por trás das aparências, pois estudara teatro e sabia que ninguém representa bem se não fala o que sente.